Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aos conteúdos de Química da primeira série. Sou a professora Núbia e o tema da nossa aula de hoje é reações químicas e nós vamos ver as evidências que nos identificam quando temos uma reação. Então nós vamos falar sobre a mudança de cor, formação de precipitado, liberação de calor ou de gás, ok? Então, para a gente falar sobre as evidências das reações químicas, a gente precisa relembrar o que é uma reação química e por que a matéria ela sofre transformação, ok? Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Mostrar que as reações químicas estão presentes no dia a dia e relacionar os conteúdos abordados com o nosso cotidiano. Então, a matéria, para relembrar, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E o foco da química é estudar a transformação da matéria, a energia envolvida nesse processo e como que isso acontece. E depois de longos estudos, a gente pode observar que existem dois tipos de transformação da matéria. A física, que é aquela que não altera a composição da matéria, a composição química, ou seja, não tem a formação de novas substâncias. E temos a química, que altera a composição química da matéria e precisa ter a formação de novas substâncias, ok? Então aqui nós vamos ver. As transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que se formem novas substâncias, ou seja, as substâncias continuam sendo as mesmas. O que acontece? Muda somente o estado físico delas. E as transformações químicas são definidas também como reações químicas, consiste na transformação de novos produtos, ou seja, aqui na transformação química nós vamos ter a formação de novas substâncias. E uma coisa que é legal observar é o seguinte, nós podemos falar transformações químicas ou reações químicas. Quando a gente trabalhar as transformações físicas, nós não podemos utilizar outro termo, ok? Então, as reações químicas em que se formam novas substâncias, existem algumas evidências facilmente observáveis que permitem verificar a ocorrência dessas transformações. Então, a primeira é a mudança de cor, segundo, liberação de gás, terceiro, a formação de chama e quarto, a formação de um sólido ou precipitado. Mudança de cor. Então, nós temos aqui como exemplo de uma reação química que a gente pode observar com a mudança de cor a ferrugem, que a gente sabe que é a oxidação do ferro, e a oxidação, a principal característica é a transferência de elétrons. Vai ter o ferro que vai absorver, vai ter a transferência de elétrons, então vai ter os elementos químicos que vão receber e doar elétrons. E temos também o escurecimento das frutas, que também é um processo de oxidação, ok? E também tem a transferência de elétrons. Outro exemplo que a gente pode ver para evidenciar uma reação química é a liberação de gás. E a principal característica, ou então um exemplo bem comum no nosso cotidiano, é a efervescência, que é quando a gente utiliza aquelas partículas antiácidas. Então aqui a gente tem a liberação de gás quando ela entra em contato com a água, que no caso aqui é o solvente. Outro exemplo também de reação química que nós temos a liberação de gás é quando a gente tem a produção do bolo, a produção do pão, que aí quando a gente utiliza o fermento químico, a gente tem a liberação do gás e é o que faz com que o bolo e o pão cresçam. Outra evidência é a formação de chamas. E aí nós temos aqui a principal características dessas reações que libera o calor, são as reações exotérmicas. Então, toda reação exotérmica é uma reação de combustão. Por quê? Toda reação de combustão libera calor para o meio ambiente, ok? Diferente da reação endotérmica, que para que ela ocorra, ela precisa absorver calor. Outro exemplo que nós temos é a formação de um sólido ou precipitado. E aí nós vamos ter aqui os exemplos de alguns metais, que aí ao entrar, que na verdade eles formam sais insolúveis, e quando nós temos a presença deles em um solvente, o que acontece? Eles não conseguem solubilizar. E aí nós vamos ter o precipitado ou formação de um sólido. E aí nós temos aqui como os principais íons que formam sais e formam precipitados, nós temos
o cálcio, 2+, que ele é da família 2A, vai perder 2 elétrons. Nós temos aqui o magnésio, ele também é da família 2A e vai perder 2 elétrons. Nós temos aqui o cobre, que ele é dos elementos de transição, mas ele possui o NOx dele, 2+, então ele perde 2 elétrons. Nós temos aqui o ferro, que ele vai variar o NOx. Ele pode ter o NOx 2+ ou 3+. Nós temos aqui o cobalto, o níquel, manganês, o cromo, a prata, o zinco, o chumbo e o alumínio. Então, esses metais, eles são os principais, que formam os principais sais insolúveis e vai formar substâncias que vão formar precipitado, ok? Então, a gente vai aqui para o nosso primeiro exercitando. As reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças. Então, a gente vai identificar aqui o que acontece em uma reação química ou em um fenômeno e que ocorrem mudanças dentro dessa reação. Então, na letra A nós temos, vai ter a mudanças de cor, vai ter a mudança do estado físico. Então, nós sabemos que os principais estados físicos são sólido, líquido e gasoso. Condutibilidade elétrica, a gente sabe, para a gente ter condutibilidade elétrica, a gente precisa de soluções eletrolíticas, e aí a gente precisa ter sais, que são aquelas substâncias iônicas, onde os elementos químicos, eles são unidos através da ligação química iônica. Vai ter a mudança de massa, ou vai ter a mudança na natureza das reações. Então, aqui, o que a gente pode descartar? Para a gente falar de reação química, todas as vezes que a gente falar de reação química ou transformação química, a principal característica vai ter a mudança na composição química da matéria. O que isso significa? Teremos substâncias no reagente, terá quebra de ligações, formação de novas ligações, e aí nós teremos substâncias formadas e terão ligações diferentes e terão também características diferentes. Então, a letra A a gente já pode descartar. Estado físico, como a gente viu, o estado físico só ocorre nas transformações físicas, que aí nós vamos ter as substâncias passando do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou o inverso, ok? Então, o estado físico não entra dentro das reações químicas, a principal característica. Condutibilidade elétrica, essa também não pode ser, porque a gente trabalhou bastante sobre ácidos e bases, ou então aquelas substâncias eletrolíticas que têm os sais. Então, para a gente ter condutibilidade elétrica, a gente precisa ter aquelas substâncias ou compostos iônicos. E aí foi quando a gente trabalhou funções inorgânicas. Massa, a gente até agora ainda não trabalhou com massa, porque quando a gente trabalha reações químicas relacionadas à massa, é quando a gente trabalha a questão da estequiometria, se essa equação química ela está balanceada ou não. Então, a opção correta vai ser a letra E, que é como a gente viu, quando nós temos uma reação química, a principal característica é a mudança na natureza das substâncias, ou seja, muda a composição química dessa substância. Tem quebra de ligações químicas e formação de novas ligações, por isso que os átomos eles são rearranjados, ok? Questão 2. Entre as transformações adiante, assinale a alternativa que representa um fenômeno químico. Então, a gente vai identificar dentre as alternativas qual deles representa uma transformação química. Então, a gente tem que identificar uma reação química onde vai ter formação de novas substâncias. Então, na letra A, nós temos obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Letra B, obtenção de gelo a partir da água. Então, aqui na letra B, a gente já pode descartar por quê? Se é gelo a partir da água, a gente pode observar o seguinte, que só teve a mudança do estado físico. Nós tínhamos água no estado líquido e agora nós temos água no estado sólido. Obtenção do oxigênio líquido a partir do atmosférico. Então, o que a gente pode observar? Ele só teve a obtenção dessa substância que já estava presente no ar. Então, ele não teve que ter uma reação para formar uma nova substância, ok? Solidificação da parafina. A parafina é aquela substância presente na vela,
E aí, quando a gente acende a vela, o que que acontece? Começa a derreter aquela parte branca. Aquela parte branca é a parafina, que ela vem de origem dos hidrocarbonetos, em especial os alcanos. Então, a solidificação é quando você acende a vela, começa a derreter, e aí quando ele entra em contato com a superfície, que pode ser o chão, que pode ser o pires ou o copo onde a gente coloque a vela, ela novamente se solidifica. Então, a gente só teve aqui mudança do estado físico. Sublimação da naftalina. Então, aqui a gente também observa a mudança de estado físico, que é quando ela sublima, você coloca ela dentro da gaveta. A naftalina é utilizada principalmente para expulsar das gavetas as formigas, as traças, e aí ela vai sublimar, ok? Então, a resposta correta é a letra A. Então, o que que acontece aqui? A obtenção da amônia ocorre a partir da reação química entre o hidrogênio e o nitrogênio. Então, nós temos aqui uma reação química balanceada, identificada com seus coeficientes estequiométricos. Então, para que a gente obtenha a amônia, nós precisamos ter 3 mols de H2 reagindo com 1 mol de N2, produzindo ou formando 2 mols de amônia. Então, a opção correta é a letra A. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para ver essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!